Olá, boa noite. Eu sou Fausto Arruda Botelho, sou analista técnico e tenho estado por aí analisando gráficos nos últimos 36 anos. Toda vez que o mercado nos dá uma grande indicação técnica, eu sinto uma vontade muito grande de compartilhar. Que é exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu costumava publicar uma análise com vários gráficos, escrita, mas felizmente eu ainda não sou velho o suficiente para ter condições de aproveitar a tecnologia disponível e, portanto, atualmente eu estou gravando vídeos, os quais eu subo no YouTube e publico no Twitter. Se você gostar das minhas análises, pode me seguir no Twitter, @Fausto Botelho. Muito bem, a indicação de hoje é que o petróleo deve cair 50% no futuro próximo. Eu vou primeiro te mostrar a indicação, usando os gráficos que eu vou te apresentar aqui no Terminal Enfoque. A indicação que é essa, o rompimento dessa reta de suporte, dessa linha que a gente chama em análise técnica de reta suporte. Mas agora eu quero convidá-lo a subir num helicóptero, sair de perto das árvores, para irmos juntos ver de longe a floresta. E para isso eu vou dar um zoom out no meu gráfico. E agora eu preciso transformar esse gráfico de candlestick num gráfico de linhas, porque só a partir de 2003 nós começamos a ter abertura, máximo e mínimo, fechamento dos preços do petróleo. Antigamente nós só tínhamos o fechamento, e assim eu não consigo ver com os gráficos de candlestick, mas se eu transformando em gráfico de linhas, aí eu apresento a vocês esse gráfico de 30 anos, os preços do petróleo, especificamente do West Texas Intermediate, o chamado WTI, negociado na Chicago Mercantile Exchange. Esse gráfico vem desde 1983 e a gente percebe claramente que o petróleo, como uma commodity, operou nessa faixa, que eu vou chamar da caverna que ele habitou, durante 20 anos, longos 20 anos, de 1983 até 2003. Depois disso, ele saiu de casa, empurrado pela bolha do crédito, que começou em 2004 e fez os preços subirem muito rapidamente para um recorde de em torno de $145 no barril, o que aconteceu em julho de 2008, logo antes da crise do subprime. A bolha do crédito deu no que deu e os preços então despencaram e resvalaram no teto da toca que eles haviam habitado durante aqueles 20 anos. Nós tivemos o que em análise técnica a gente pode chamar de fundo em V, porque os mercados fizeram um ping-pong. Subiram com o mesmo ímpeto, inicialmente, durante 2009, subiram com o mesmo ímpeto que caíram. E aí, tiveram uma fase que eu acho que os livros no futuro vão qualificar da tendência lateral dos anos do chamado quantitative easing, em que o Banco Central americano ficou dando incentivos monetários para talvez segurar a economia como ele podia. E para, logicamente, evitar uma catástrofe maior do que aquela que já havia acontecido aqui na queda do subprime. Muito bem. Esse processo já fazem anos que eu tenho acompanhado, e mais especificamente agora nos últimos meses, especificamente durante 2014 todo, eu tenho acompanhado e nós entendemos que esse processo é uma formação de topo, que nós em análise técnica chamamos de formação de cabeça e ombros, apenas porque lembra o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito, mas o nome não tem a menor importância. O que tem importância é que durante esse período de 5 longos anos também, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, os preços nesse processo de lateralização, em que eles faziam essa tendência de alta ligeiramente inclinada para cima, mas a gente poderia chamar mais de um processo de lateralização, os preços respeitaram este ângulo de inclinação que nos é dado por essa reta. Essa reta é muito importante porque
termos de análise técnica, porque tem 5 anos e foi tocada 1, 2, 3, 4 e 5 vezes. Tecnicamente foi tocado pela última vez a semana passada e hoje os preços romperam esse nível com um fechamento indiscutível, praticamente nas mínimas do dia. Muito bem. Embaixo de uma reta como essa, minha gente, eu entendo que existem muitas ordens de stop e isso vai detonar um processo que vai fazer com que pessoas pensem em liquidar suas posições de compra, hedge funds tenham que liquidar essas posições, grandes participantes do mercado físico comecem enfim, mudar posições. Eu acho que isso é uma quebra de um paradigma que durou durante 5 anos. E muito bem, quando isso acontece, a gente, como analista técnico, tem condições de fazer uma projeção, no caso de baixa, que equivale à projeção do topo da cabeça até essa reta, que é chamada de reta de pescoço, e a partir daí para baixo, que é exatamente o que eu fiz aqui, para baixo, a partir desse ponto aqui, e isso vem dar a 43 dólares. Um detalhe interessante é que essa amplitude é exatamente igual à amplitude da primeira grande queda da crise do subprime. É exatamente essa amplitude aqui. E agora eu vou emprestar aqui, para a gente poder saber o que pode acontecer a partir dessa queda, que eu acho que está vindo aí, eu vou emprestar essa primeira reação mais acentuada dos preços, depois que eles haviam caído em 3 meses, depois que eles haviam caído quase 40%, 37%, eles subiram em pouquíssimos dias 20%. Essa é a típica reação da tendência de baixa, engana um monte de gente, todo mundo entra comprado, porque acha que acabou a baixa, mas não, ela prova ser apenas uma reação, né? Então, o que eu acho que vai acontecer com os preços do petróleo agora é que nós vamos ter, primeiro, uma queda de proporções comparáveis a essa daqui, e isso traria os preços aí para volta para próximos dos 65 dólares o barril. Depois nós poderíamos ter uma alta parecida com aquela que tivemos lá, e, portanto, teríamos aí um processo de baixa que seria mais ou menos algo como isso aqui, e depois os preços, então, cairiam para o seu objetivo. Eu acho que eles pegariam um momento e inércia suficiente para chegarem até o fundo do subprime, e que é essa queda muito violenta que eu estou prevendo. Muito bem, a pergunta que se faz, que fica no ar, é em quanto tempo isso poderia acontecer? E a resposta ninguém sabe, mas o que a gente pode é perguntar para o próprio mercado, perguntar a ele: ei, quando você teve quedas dessa amplitude, quanto tempo demorou? Né? Então aqui a gente vê, por exemplo, que no subprime ele fez essa queda toda, só que foi uma queda muito maior, né? Mas foi muito rápida, foi uma queda de 77% que aconteceu em 1, 2, 3, 4, 5 meses. Então eu acho que essa previsão pode acontecer em meses, né? Um detalhe que é infelizmente muito ruim para nós brasileiros é que a nossa querida Petrobras, que se baseou seus investimentos aí nos últimos anos praticamente em cima do pré-sal, eventualmente vai ver os preços do petróleo abaixo do custo de produção do pré-sal, e isso pode ser bastante comprometedor para a Petrobras. Muito bem, eu agradeço você ter assistido a análise e até a próxima grande indicação técnica. Boa noite.